Olá meus amigos cacauicultores, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre lavoura de cacau no cerrado, em ambientes não tradicionais. Especificamente aqui estamos no cerrado. Antes de dar seguimento nesse vídeo, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam, compartilhem o nosso canal, curta o nosso conteúdo para o nosso canal continuar crescendo. Em relação ao cultivo no cacau no cerrado, já vim falando algumas coisas para vocês em vídeos anteriores e hoje eu vou falar um pouquinho da parte da precocidade do cacau no cerrado. Em ambientes tradicionais, como o sul da Bahia, norte de Espírito Santo, geralmente as nossas plantas entram em produção a partir de 2 anos e meio, indo ali para a colheita no 3º ano. A região mais precoce que a gente tinha em relação a cacau era no Pará, porque realmente começa a produzir mais cedo. Isso por quê? Por causa de clima. Ele converte para a planta uma maior precocidade por conta de fatores climáticos, principalmente por estar mais próximo da linha do Equador, parte de um fotoperíodo maior, então a planta faz mais fotossíntese, consequentemente ela cresce mais e por isso também entra em produção mais cedo. No cerrado não é diferente. Esses aspectos climáticos do cerrado, de ter mais luminosidade, ter mais energia e essa planta crescer um pouco mais rápido, você tem aspectos fisiológicos na planta que maturam mais rápido, como o caso das almofadas florais, e essas plantas entram em produção mais cedo. Não é porque entra em produção mais cedo que vai ter estrutura para ela produzir. No nosso caso aqui, estamos ao lado de plantas de 2 anos e 2 meses. Estamos aqui numa área em Riachão das Neves, na área da Biobrasil. Uma planta de 2 anos e 2 meses e mostrar para vocês a quantidade de fruto que essa planta já tem no estado de biuros. Facilmente uma planta dessa daqui já passa de 30 biuros por planta média. Qual a consequência disso? Essa planta produz mais cedo por conta desse ambiente mais precoce que o cerrado proporciona, porém essa planta tem que ter estrutura, tem que ter nutrição para poder suportar essa carga. Não adianta nada eu querer colocar fruto numa planta dessa, se essa planta vai ter muito gasto de energia, se essa planta ainda está em formação e eu não consigo formar esse fruto direito, ter tamanho de fruto bem formado, ter peso de semente ali em torno de 1,2 gramas, a depender da variedade, e consequentemente eu atraso minha planta. O que é que a gente tem feito aqui no cerrado? A gente tem desenvolvido uma tecnologia de mudas diferenciadas, que é a Biobrasil, uma muda mais rustificada, tem um crescimento mais acelerado e a gente nota que tem chegado numa estrutura melhor aos 2 anos. Bem, mas voltando para essa planta aqui, o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar calibre da planta, estrutura da planta e saber a quantidade de frutos, se ela aguenta ou não. Então, provavelmente, nessa primeira parte das podas, até estruturar essa planta, a gente deixa essa planta formar, engrossar galho, criar calibre. Por quê? Porque ela não aguenta ainda esses 40 frutos. Ainda a gente não chegou nessa tecnologia para aguentar esses 40 frutos aqui nos 2 anos. A gente tem que evoluir muito nessa parte e aí vai brigar um pouco com a parte da fisiologia da planta, porque ela está mandando muita energia para crescimento. Então o que a gente deve fazer? Na poda, a gente já vem e faz a parte do desbaste desses frutos. Ou então a gente modifica um pouquinho a relação nutrição, faz ela ter um pouco mais de lançamento e abortar essa frutificação para canalizar a energia para o crescimento da planta. Então, voltando a explicar para vocês, o ambiente do cerrado, ela traz uma maior precocidade à planta de cacau, certo? Mas não é porque essa planta é precoce, a gente vê facilmente aqui plantas entrando em produção com 1 ano e meio, mas não é porque ela entrou em produção 1 ano e meio que ela vai aguentar essa quantidade de frutos. Então, como eu mostrei para vocês, a gente pode contar facilmente aqui, ó, vou contar rapidinho para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 40, 42, 44 biuros só nesse lado da planta. Então vocês veem a precocidade que proporciona. Estamos aqui ao lado de um material chamado PS 40.7. É um material que a gente está testando ele aqui nesse ambiente, vendo se ele vai suportar a parte das altas temperaturas e não germinar no fruto, mas está mostrando sim que tem um bom potencial produtivo aqui na parte inicial. Estamos bem no começo. Então não é porque eu tenho uma planta dessa com 42 frutos aqui só nesse lado que se a gente for fazer em proporção e vingar isso aí, a gente vai colher mais de 100 arrobas por hectare. Uma planta dessa colhendo mais de 2 kg de fruto. Não é bem assim. Primeiro porque, como ela não tem estrutura, não vai conseguir vingar todos esses frutos. Segundo ponto, ela está dividindo energia para crescimento, está entrando em fase de produção. A nutrição dela estava ajustada aqui somente para crescimento, não estava para crescimento de fruto, então você vai ter um padrão de fruto menor, diminuição de tamanho de fruto e, consequentemente, um atraso de crescimento da planta.
Então a gente avaliar muito bem essa relação crescimento versus produção e saber se a gente vai deixar essa produção em segmento. Claro que estamos buscando aqui no Cerrado trabalhar essa precocidade e trazer isso ao nosso favor. Então mudando um pouco o arranjo de poda, deixando um pouco mais de folha antes e mudando também a parte de nutrição para ver se essas plantas pelo menos conseguem produzir aí no segundo ano as 30 arrobas por hectare. É realidade hoje a parte da precocidade. Produção dessas 30 arrobas, tá? Estando monitorando as áreas e ver se vai ser possível ou não.